Oi, pessoal, tudo bom? Falando sobre rotinas, dando continuidade, né? Conversa hoje é: a quem a rotina incomoda? Consciência ou ego? Essa é uma pergunta muito legal para a gente fazer na nossa vida diária, na nossa prática diária, na nossa trajetória. Por quê? Porque a resposta a essa pergunta marca a maneira pela qual nós podemos nos dedicar mais ou menos desconstruindo um clichê que nós geramos egoicamente sob a palavra rotina. Para com isso a gente estabelecer hábitos saudáveis que vão nos alavancar conhecimento e experiências que edificam a nossa alma. Então, primeiro, a consciência não é. Não estou falando consciência como uma atividade meramente mental de se perceber no mundo. O que eu estou falando é de uma consciência espiritual, de, para além dessa percepção do mundo, entender que e vivenciar um estado de planificação tão grande que eu internalizo e sinto essa percepção de que mesmo não tendo corpo, eu permaneço intacta com uma consciência, energia, sem ciência. Então a consciência, ela não se incomoda, ela não se inquieta, ela não se amarra, ela não se sente sufocada, nem oprimida, porque ela não atribui predicativos à experiência. Os predicativos, isso é ruim, isso é bom, isso é justo, isso é injusto. O binário, a binarização, são critérios de classificação que o ego utiliza para se prender à experiência, para validar sua existência e se sentir, entre aspas, vivo nisso aqui. Porque a mera percepção de que isso aqui não vai existir causa um pânico tão grande para o nosso ego. E é claro, eu tô falando de ego, não tô falando do ego lá fora, tá aqui dentro. O medo tá aqui dentro. Ele ocupa galerias dentro da gente. Por quê? Porque é da natureza do ego projetar nas experiências essas predicações para aderir à experiência e se fazer vivo com essa noção de tridimensionalidade sensorial. E aí ele se convence da sua eternidade, da sua eternização. Num ir e vir, né? Que vai assim no passado, futuro, que são ilusões, momentos gerados por essa percepção que o ego faz para poder se legitimar. Então, quem se incomoda, quem julga, quem avalia e, sobretudo, quem dá desculpas é o nosso ego. Pois ele, como ele faz parte da gente e a gente tem inteligência, ele também tem. E, aliás, ele se sofistica nas suas artimanhas, acompanhando o nosso crescimento. Então, quanto mais eu estou me municiando de elementos para uma alavancada consciencial e espiritual, mais o meu ego também se profissionaliza, acompanhando, até que em dado momento, quando a consciência ocupa toda a não localidade, o ego silencia. Não é o meu caso, não atingi isso, não atingi ainda não. Acho muito interessante quando as pessoas falam que já é Deus e já é co-criador, mas nas vidas diárias não são. Então, isso para mim não tem validade, porque não crio realidades apenas na esfera mental. Se eu não consigo concretizá-las no mundo da tridimensionalidade, a velha e boa saída da Matrix não vai existir. Claro que não. Aliás, enquanto existir carne, muito difícil se falar em saída da Matrix.
Mas isso é assunto para um outro vídeo. Qual é o medo do ego? O medo do ego é que haja uma elevação consciencial que atinja ou que imante a não localidade, a consciência plena, com a decorrente diluição do ego. Porque a diluição do ego traz o medo de não existir nessa dimensão tridimensional. Olha que barato. O ego quer ficar aqui. A consciência também não precisa resistir. Ela não resiste a tudo aquilo que diz respeito ao que a gente realiza aqui para alcançar a elevação dessa consciência. O ego, sim. O ego se desculpa o tempo todo por não cumprir as exigências e as demandas que uma autoimagem de perfeição criada por ele impele. Aquela conversa da sombra, né? Eu crio uma autoimagem e eu quero perseguir essa autoimagem para de novo validar a minha existência. Daí, olha que interessante, vamos para as identificações. O ego, eu não consigo levantar cedo para meditar. Eu não sei meditar. Meditar não é para mim, fazer yoga não é para mim. Eu sou muito travado para fazer yoga. Eu não tenho... A que é mais acionada quando eu tô lá nas práticas de yoga, né? Eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. E engraçado, né? Porque tem tempo para seguir a rotina dos arcontes da Matrix, né? Do trabalho alienante, da opressão alienante, da rotina alienante, de não se auto-observar. Olha que barato, isso é puro ego. É o ego me transformando numa pilha, numa bateria, literalmente, a serviço dessa alienação gerada, para eu não encarar mecanismos autoconscientes onde eu possa expandir a minha percepção de mundo e de vida, né? O cachorro, se eu não consigo meditar, nem fazer yoga, nem mudar de vida, porque eu tenho assim, o cachorro me atrapalha, eu tô com dor no braço, eu tô com dor na perna. É o ego, é o ego, é o ego. É sempre o ego chamando a atenção. Alessandra, mas eu tenho esse problema na perna. A frase, eu tenho. Você não tem nada, você é uma consciência e uma alma. A alma não apreende, ela é. Quem acha que tem alguma coisa é a entidade que também está ocupando espaço, é a parcela, a galeria, o quartinho que aí existe, que nos sabota o tempo inteiro, porque não deixa a gente sair da desculpa esfarrapada que a gente inventa todos os dias da nossa vida para a gente não mergulhar e não realizar. Autoconhecimento não é apenas um mergulho dentro da gente para a gente saber mais sobre nossa emoção, sobre os nossos desafios. Autoconhecimento, o nome já diz, meditação. Há uma ação, há uma realização. Então, autoconhecimento demanda uma conjugação de fatores. Eu me compreender melhor para que eu possa vivenciar melhor as oportunidades que eu encampo na minha vida, as oportunidades que eu enlaço, aquilo que eu enredo como possibilidade, como probabilidade no meu espaço de atuação enquanto ser humano. Então esse é um fator muito interessante. A consciência não. Ela nos encaminha para essa busca de algo que nos coloque nesse fluxo. E olha que interessante, a ideia de fluxo, por mais que as pessoas achem que fluxo é uma liberdade quase psicodélica e não entendem o que é fluxo, fluxo segue uma ordem. Fluxo segue uma direção. O fluxo de um rio. Você não vê o fluxo do rio uma desordenança. Há
um extravasamento contínuo. Então a ideia de fluxo, a ideia de fluxo se soma na física, inclusive a ideia de continuidade ou descontinuidade. Mas a toda a ideia de descontinuidade, não localidade, você tem o binário da continuidade e localidade. O que derruba a ideia de que a liberdade tão sonhada plena de sair da Matrix é eu não fazer coisa alguma e ficar simplesmente olhando para o teto. Não. Isso em alguns momentos é tão alienante quanto. Então, dentro dessa interpretação de mundo, regras são interessantes. Não como medida de imposição, mas como emanação da consciência que realiza isso, porque isso alimenta essa mesma consciência. Ao contrário do ego, que vai repelir isso por achar que isso, essa rotina, essa regra, é sufocante, é condicionante, é aprisionadora. A consciência não, ela flui, ela faz, ela realiza algo, não com a convicção de que ela seja regra, porque ela obriga e sufoca, mas porque naturalmente esse fluxo a alimenta. E quanto mais a alimenta, mais ela segue nesse mesmo contínuo aí, rumo a elevações e a desenvolvimentos. Então, apenas a consciência tem esse poder. O ego não, ele vai fazer um freio para que a gente possa justamente não realizar em vida aquilo que a gente busca em termos de realização espiritual. Então, dentro dessa dinâmica, onde que vai entrar a rotina do Dinacharya? Aliás, Dinacharya, em sânscrito, tem uma significação, uma similitude com a expressão rotina diária. Então, Dinacharya nada mais é do que uma rotina diária do Ayurveda, né, que diz respeito à prática de todo um ritual, uma metodologia que vai alinhar corpo, mente, emoção, integrando-as, né, e harmonizando todas essas dimensões com os ciclos da natureza. Ciclo do nascer do sol, do pôr do sol, a alimentação, o despertar do meu fogo digestivo, a aquietação do fogo digestivo. Então, para entender melhor o que significa isso, a gente precisa fazer um grande esforço. Qual é o esforço? Os dias onde eu estou com mais preguiça, os dias que eu estou mais apressado, os dias que eu estou dizendo que menos tempo eu tenho, são os dias que eu mais preciso fazer yoga, meditar, me recolher e desacelerar. Isso eu já aprendi para minha vida. Então eu já teve dias que eu já acordei, eu não vou fazer yoga. Por quê? Porque eu estou com uma dorzinha aqui. Não é a dor, é para além da dor. É a indolência ou a insolência egóica que está agindo. Hoje eu já descobri várias coisas legais, que, por exemplo, eu posso fazer o yoga nos meus primeiros dias de ciclo, obviamente fazendo asanas e pranayamas, que sejam inclusive favoráveis para o meu ciclo menstrual, para minha enxaqueca. Minha enxaqueca, na verdade, né? Eu até apropriei como minha. Não, para enxaqueca que me visitava de vez em quando. Então, eu não tô bem. Então vai fazer yoga. Porque justamente o yoga contribui para mandar um recado pro nosso ego que não está bem. Mostrando pra gente possibilidades infinitas de como a gente fica bem, mesmo não estando bem. Como a consciência se alavanca à frente do ego para mostrar que, para além desse ego, existem outras formas de você vivenciar os estados impermanentes de insatisfação que você se encontra. Então esse recado, uma primeira regra sobre rotinas, né? Sobre a rotina.
A rotina que incomoda é a rotina que incomoda o ego. E o ego precisa de rotina. Exatamente numa regra diretamente proporcional. Quanto mais o ego reclama, mais ele precisa de rotina. Quanto menos o ego reclama e mais silencioso é o ego, com mais planificada a consciência, menos ele precisa internalizar essa ideia de rotina como uma prática a ser perseguida como objetivo obrigatório, porque aquilo acaba não sendo mais obrigação, e sim deleite. Mas isso a gente vai explorar melhor nas etapas do nosso Dinacharya. Até mais, pessoal!